Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Teacher Tassiana e hoje nós vamos conversar um pouco nós temos convidados maravilhosos aqui, super especiais, os meus students, os meus alunos, tá gente? Da nossa turma de básico, muito legal. E a gente vai conversar um pouco sobre o aprendizado do inglês neste ano de 2025. Mari, seja bem-vinda, Yuga, come here. Seja bem-vinda, Eduardo, you're welcome. Gente, e aqui a gente vai conversar um pouquinho, a gente tem algumas perguntas, eu vou fazer algumas perguntas para eles. E eles vão falar a visão deles como alunos. Como eles se sentem aprendendo inglês nesse ano de 2025 e tudo que já foi alcançado e o que eles esperam também agora para 2026. Let's start. Vamos lá, vamos começar então? Gente, a primeira pergunta de hoje, então, por que é interessante trazer aqui o Edward, o Eduardo e a Mike? Para a gente poder iniciar aqui antes, tá? Dar só uma introdução. Eles são adultos, estão aprendendo inglês do absolutamente zero, inglês básico mesmo, né, gente? Com apostila e tudo, porque tem várias formas da gente aprender inglês. Mas eles estão indo pelo o modelo do quê? A apostila em que aprende as 4 habilidades: escrever, ouvir, falar, ok? Escutar, então bastante coisa, tá? Leitura, então todas essas habilidades envolvidas. E claro, dessa forma, leva-se um pouco mais de tempo, mas ao mesmo tempo não. Vocês sabem por quê? Porque as aulas desses alunos já estão sendo cerca de 80% a 85% somente em inglês, gente? Inglês. 80% a 85% somente em inglês. E eles começaram inglês neste ano. Eles são beginners, são iniciantes. Então dá sim pra gente aprender inglês. Dá sim pra encurtar esse caminho. Dá sim pra gente colocar uma fluência. E olha que vocês frequentam o curso o quê, gente? 2 vezes na semana. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta é: Mari, por que você decidiu aprender inglês neste ano de 2025? Conte pra nós. Como os meus filhos já fazem, o marido já sabe um pouco, eu também quis aprender também, até porque quando eu for, pretendo viajar para fora, eu não quero que falem por mim, eu quero também falar. E se surgir uma oportunidade de mudar para fora do Brasil, por que não? Verdade. Que interessante. Mari, você sempre, qual que era a sua visão, por exemplo, quando você estava estudando inglês na escola normal, no municipal, ali no ensino médio, certo? No ensino fundamental. Como que você recebia o aprendizado do inglês nessa época, por exemplo? Foi o seu primeiro contato, no caso, né? Como que foi esse primeiro contato? Não, para mim não tinha tanta importância. A gente fazia as atividades, que era para poder tirar nota, para poder passar de ano só. Mas de certa forma era um pouco raso, talvez. Sim, muita coisa que eu aprendi, principalmente questão da pronúncia. Importantíssimo. Eu aprendi algumas coisas de maneira errada. Gente, isso é muito comum, principalmente palavras muito populares, mesmo que sejam muito populares, mas a gente pronuncia errado, dependendo, né? A forma que é exposto, que é colocado pra gente. Vamos colocar um exemplo aqui da cor vermelha, né, gente? Que em inglês, claro, a pronúncia é red, só que muitos de nós, eu já fui essa pessoa também quando eu estava estudando, tá, gente? Que pronunciava o famoso o quê? Red. Red, tá? Isso é uma coisa muito comum mesmo. E aqui a gente só tá colocando, gente, esse ponto, vamos colocar aqui uma ressalva, tá? Às vezes o profissional que está ali na nossa frente, no ensino fundamental, que fique muito claro isso. Aquele profissional também, às vezes, não passou e não se formou naquele idioma. A gente tem que deixar isso também claro. Então, às vezes ele só está ali porque precisa. Olha, a gente está sem professor de inglês, acontece muito, a gente tem essa realidade, né? Professores fluentes que realmente falam, que dominam a língua, que realmente falam, dominam as 4 habilidades, é um pouco difícil de encontrar. Então, às vezes, o professor, a gente é muito grato por aqueles professores que resolvem pegar essa matéria, mesmo sabendo, é claro que eles vão aprendendo no caminho, mas como aquilo não faz parte do cotidiano, a tendência às vezes é errar um pouco na palavra, né, gente? Então a gente entende também esse lado dos professores, tá? Mas, na maioria das vezes, gente, quem não lembra do famoso verbo to be? No tempo da escola, gente, eu falo no ensino médio, ou ali no ensino fundamental, não sai, simplesmente não vai, né, gente? Qual foi, Edward, o seu primeiro contato assim, com o inglês, eu falo, sem ser agora aqui no curso, em 2025?
tirando a escola, Aham. foi em jogos e música. Legal. E como que você recebeu, por exemplo, o ensino do inglês quando você era jovem, adolescente, no tempo ainda da escola? Foi o básico do básico. Sinceramente, em um mês de curso, eu aprendi mais do que eu aprendi na escola. Gente, olha isso. Que legal. Que legal, né? Isso deixa a gente super feliz. E, Edward, você começou esse ano, né? Esse ano. De 2025. E é impressionante. Gente, o Edward, igual eu falei pra vocês, ele não tinha contato com o inglês da forma que está tendo hoje, né? De uma forma mais profunda. A Mário também, da mesma forma, né, gente? Detalhada, vendo realmente a pronúncia, escrevendo. Na verdade, a trajetória deles é do quê? A alfabetização. Os alunos, eles se alfabetizam realmente na língua. E poder imergir nisso, né, gente? Poder mergulhar nesse mundo de aprendizado é muito legal, né? Porque a gente descobre diversas coisas, principalmente a pronúncia. Gente, uma pergunta aqui pra vocês. O que vem à mente de vocês, por exemplo, algo que vocês juravam que era de uma forma, só que na verdade vocês descobriram que era de outra? Você tem alguma coisa que vem na sua cabeça relacionada ao inglês, tá? A pronúncia ou uma palavra que vocês juravam que era uma coisa, só que na verdade é outra? Alguma coisa na mente de vocês? Eu, na minha prova, agora não veio. Tudo bem. Me veio o parque. Gente, que legal, muito legal. O legal de estudar inglês, perfeito, Mário, perfeita a colocação da Mário. Tem muitas palavras que elas são usadas para vários contextos diferentes. E esse ano, gente, eles aprenderam pork como substantivo, mas também como verbo. E hoje os meus queridos alunos já sabem. Se eu pergunto assim para Mário, did you park in front of the school today? Yes, I did. Edward, did you park in front of the school today? Yes, I did. Gente, só que assim, até chegar. Esse inglês aí demorou. Foi só meia hora. A gente trabalha muito a questão do paraphrasing, parafrasear. Ou seja, ele já tem uma certa quantidade de vocabulário em inglês, ou seja, de palavras, e isso faz com que eu possa dar exemplos para eles em inglês, e assim eles pegarem pelo contexto e descobrir a palavra. E foi isso que aconteceu com a palavra pork. Que até então, né, Mari, na sua cabeça, e realmente na cabeça de nós, quando a gente está estudando inglês, qual é a primeira tradução que vem, gente? Parque. Parque, normal, lugar mesmo de ir, certo? Só que também depois você se depara e fala, meu Deus, eu também posso usar parque como estacionar. Então, isso são descobertas da língua, do idioma, que a gente só vai aprendendo conforme você realmente mergulha nele, né, gente? Certo? Então, vamos lá? Agora a gente tem a nossa segunda pergunta aqui, tá? Qual foi, gente, a primeira impressão ao frequentar o curso? Por exemplo, acho que o Edward vai dar uma prévia, né, Edward? Que foi uma das questões, né, que você falou pra mim. Você aprendeu em um mês, coisa que você não tinha visto Isso. no decorrer talvez do ensino médio ou coisa parecida. Porque geralmente, ainda mais no ensino médio, você tem só uma aula de inglês na semana. Ah, sim. Aí geralmente é bem rapidão e tal. Exatamente. Depois de um mês eu aprendi muita coisa. Gente, isso é muito legal, uma primeira impressão muito boa, né? Mari, conte para nós a sua primeira impressão que você teve. É basicamente o que o Eduardo falou, que assim, no ensino médio, no fundamental, o que mais a gente estuda é, o professor chega no contexto em inglês, você tem que traduzir. Acontece muito. Então, assim, é uma pincelada. Verdade. Eu não acredito que seja uma aula, é mais uma pincelada daquilo ali. Então, assim, como é muito rápido, a gente não consegue aprender muita coisa, não consegue digerir muita coisa. E no curso que a Open Mind propõe, a forma que é distribuído, né, gente? Vocês perceberam que é uma forma, ao mesmo tempo, detalhada, mas que avança. Ao mesmo tempo, né? Isso. São coisas que andam junto, né, gente? Vocês veem o dele. Não é maçante, algo chato. Legal. São aulas divertidas, a gente se diverte e aprende. E a gente vai entendendo também que dar aula e ser um aluno tem muito a ver com o emocional também da gente, né, gente? Porque, gente, o adulto, eu já vou fazer a próxima pergunta. Gente, o adulto, ele tem muitas ressalvas para se inscrever em curso de idiomas. O primeiro dos motivos ele já é alfabetizado e já tem uma língua mãe.
Dependendo do adulto, ele vai fazer muito o quê? Comparação. Vai comparar muito. Gente, teve algum momento no aprendizado até agora, nesse ano, no decorrer de 2025, que vocês quiseram comparar, aí depois vocês perceberam que quanto mais comparasse com o português, mais ia travar? Vocês tiveram isso ou vocês soltaram e tipo, ó, vou aprender, é uma língua diferente, eu quero realmente a opinião de vocês, tá? Eduardo. Eu tive no início, nos 2 primeiros meses, eu comparava muito. Aí depois que eu parei pra pensar, mesma coisa quando a gente está no prézinho. A gente aprendeu do zero. Legal. A gente não sabia ler, não sabia nem escrever. Isso. O inglês, literalmente isso, você aprende do nada, mas do zero. Exatamente. Alfabeto, gente, tudo, alfabeto, é números, é tudo, né, gente? Exatamente. E a gente percebe que se compara muito com o nosso idioma mãe, claro que de vez em quando tudo bem, mas é o tempo inteiro, a tendência é travar, né, gente? A tendência. E você, Marcos, você chegou nesse momento ou você deixou fluir? Tipo, é um idioma diferente, eu não vou precisar comparar. Não, porque assim, o nosso idioma também tem várias nomenclaturas para uma palavra só. Por exemplo, a mandioca. Em cada região vai ter uma maneira de falar. Então, assim, perfeito. A outra língua também. Ela vai ter palavras que em algum lugar vai ser falada de uma maneira e em outro de outra. Então, assim, eu procuro ver por esse lado. Gente, maravilhoso. E a gente segue aqui agora com a nossa terceira pergunta, tá? Gente, os idiomas, para que a gente possa ser fluente no idioma, nós precisamos ter 4 habilidades. A gente precisa ler muito bem esse idioma, ler, entender que texto, aquela mensagem está trazendo pra gente. A gente precisa trabalhar o listening, que é a audição, a escrita, ou seja, pede para escrever alguma coisa, você domina a escrita, certo? E com certeza a fala. Então, isso compõe, ok, a base para você ser fluente no idioma. Isso aconteceu com a gente. Quando nós éramos crianças, por exemplo, a gente aprendeu muito pelo quê? Pelo ouvir e falar. Depois que a gente foi para a escola, foi sendo alfabetizado, assim por diante, aprendemos as outras formas. No inglês ou qualquer outro idioma, é da mesma forma. Então eu quero fazer essa pergunta para vocês, alunos. Das 4 habilidades entre listening, speaking, writing ou reading, qual que é a sua, Edward, que você percebeu ao longo de 2025 que você pôde, sabe? Você se identificou e falou, eu tenho facilidade com essa habilidade. Eu compreender. Tem frases logo no início dela, eu já consigo. Através mais do listening ou do reading, da leitura? Listening, verdade. Eu percebo muito isso, né? Na hora que a gente tá. Gente, tem coisas assim de 2 segundos, a gente já dá um exemplo, a gente já capta, né? E tá tudo bem. Isso, a gente realmente vai ter uma habilidade que a gente vai se destacar e outras a gente vai galgando aos poucos. E tá tudo bem. Você, Maika? Eu tenho mais facilidade na fala. Speaking. Muito, muito, muito bom. Gente, que é na verdade, o speaking é o que a gente mais almeja, né? No final de tudo. Compreender e falar, compreender e falar, compreender e falar, né, gente? Então isso é muito bom. E claro, pra gente continuar aqui, qual seria que vocês têm um pouco ainda de dificuldade das 4 habilidades? Eduardo? Eu é escrito. Eu muita escrita. Gente, eu acho que os meus alunos eles já pegaram também isso, só que no inglês é um pouquinho, é muito diferente, tem que colocar essa palavra, tá? Muito diferente porque não é igual no português, que normalmente a gente escuta e normalmente a gente escreve a maioria das palavras que a gente ouve, a gente escreve daquela forma. Só que no inglês, né, gente? Não. Totalmente diferente. Por exemplo, o número 8, que é 8, né, gente? Ali não sai um H, mas tem um H nessa palavra. Tem um G nessa palavra. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vem alguma outra palavra? House. Exatamente isso. Gente, house. E eu tenho hoje alunos que também começaram o básico, tá, gente? Mas em outros horários, tá? Que realmente eles têm dificuldade adulto. Por quê? No português, o H é o quê? O som é. Né, gente? Nós contamos vogal que acompanha ele. Exatamente, exatamente. Só que no inglês já é o contrário. E é esse que são os desafios, né, gente? Sim. Que o cérebro vai trabalhando, vai mudando, é uma questão de adaptação.
preparação, estou estudando outro idioma, tem que ir com calma, beleza. Então, não é que a gente vai desaprender o português, mas dá um pouco mais de espaço agora para o outro idioma, né, gente? Exatamente isso. Alguma coisa a acrescentar nesse tópico, gente? Legal. Então, agora eu vou para a próxima aqui, tá? Gente, Mike, qual que é a sua opinião, por exemplo, na hora que a Teacher Tasha chegou na sala e falou assim, de hoje em diante, vocês terão aula. Tô perdida. De 80% a 85% em inglês. Não vou saber nada. Gente, chegou esse dia, tá? Eu cheguei na sala e falei isso, tá? Então eu queria saber realmente a sua opinião naquele dia que eu cheguei e falei. Eu tô perdida. Não vou aprender nada, não vou entender nada. Gente, eu acredito que foi um pouco, sei lá, um baque, né? Assim, meu Deus. Um susto. Um susto, né? E você? Mas foi um susto bom. Legal. Foi um grande susto, porque foi do nada. Tipo, a gente teve aula na segunda, na quarta. Gente, revelações aqui, tá? Ela chegou, tipo, não, agora vai ser tudo inglês. Praticamente quase a aula toda. Na situação só olhando. Aí nas primeiras aulas eu fiquei muito perdido. Sim. Mas a gente precisava disso para ter um choque. Legal. Porque senão a gente fica na nossa zona de conforto. Perfeito. Aí quando a gente precisar conversar com alguém nativo de lá, a gente vai ter dificuldade. E foi aí, gente, que mesmo a gente tendo 2 encontros por semana, eu decidi, falei, não, eles são capazes, porque eles são capazes, nós somos capazes, tá, gente? Tudo é a questão da gente aprender e praticar, não é verdade, gente? O ser humano, ele é assim. Se a gente aprende, se a gente pratica aquilo todos os dias um pouquinho, dá certo. A gente se acostuma. A gente se acostuma a tantas coisas, será que a gente não consegue se acostumar a 2 vezes na semana cerca de 80% a 85% em inglês, 100%? Não, às vezes até 100%, né, gente? Às vezes até 100%. Tassi, e quando foi, Teacher Tassi, quando foi que você realmente, porque eles me falaram que ficaram nervosos e tal. Gente, eu percebi que eles começaram a pegar quando eu comecei a fazer o quê? Os paraphrases. Que é aí quando o professor entende que mesmo que eles não entendem aquela mensagem, aquela explicação 100%, mas pelo contexto e as palavras que vai colocando nas explicações, o aluno vai o quê? Pegando, decifrando. E o ouvido vai se acostumando. E depois, gente, que eu entendi que eles conseguiam receber os meus comandos, mesmo de uma forma lenta e tá tudo bem, porque o nível é esse e tá tudo certo, tá tudo certo. Eles foram o quê? Se acostumando com o listening, tá, gente? E o speaking também. E hoje as nossas aulas, 80% em inglês, rapaz. E, gente, é impressionante que comandos do tipo open your books, go to page 100 something, I'm sorry, how was your day, ou alguma coisa parecida, é muito legal porque já é automático, né? O que vocês acham disso, gente? Coisas que já é automática para vocês, como vocês enxergam isso? Qual é a leitura que vocês têm, por exemplo? Eduardo? Então, a minha primeira vez eu consegui responder sem ler nada, eu fiquei muito feliz, sem precisar abrir um livro, perguntar para a senhora. Foi quando eu falei, nossa, eu tô aprendendo. Nessa hora. Aí que caiu nessa ficha, Aí né? nessa Ai, a ficha. ficha, gente. Ai, que legal isso. Vai, tá aqui no sobre isso. Por exemplo, quando você, por exemplo, assim, eu chego na sala e já pergunto, Marby, how was your day? É maravilhoso a gente saber responder. Exatamente. Ou, por Sem exemplo, ter que pensar qual que é a resposta. exatamente isso. Se torna automático, né? E daí, ou perguntas, por exemplo, did you cook? Did you do some exercise? Certo, gente? And how was your morning? E coisas do tipo. Então, perguntou, compreendeu, respondeu. Isso é muito legal, né? É a mesma coisa quando a gente chega e fala, oi, bom dia, tudo bem? É automático. Exatamente isso. E sabe o que é legal, especial desse encontro de hoje, gente? Igual eu falei pra vocês, a Marby nunca tinha estudado inglês antes dessa forma, né, Marby? Dessa forma. O Eduardo da mesma forma. E eu também já fui assim também lá no passado. E, graças a Deus, hoje eu sou fluente, eles já estão nesse caminho, já estão saboreando um pouco do que é já falar um pouco, né, gente? Isso é maravilhoso. E saber que quando a gente quer, a gente consegue. Só que o mais importante também, gente, é uma coisa. O que eu tiro do Eduardo da Maia aqui? Determinação. Gente, o Eduardo nunca faltou no curso.
A gente vai finalizar o ano de 2025. Prêmio. O Eduardo não tem uma falta. Ele não tem uma falta. A Mari, mesmo sendo dona de casa, e que bom, mãe de 2 filhos lindos que já faz tempo também, né, Mari? Graças a Deus confiou no trabalho da escola. Ela só não vem se tiver doente, e tá tudo bem, realmente a gente pode estar doente, a gente tem que estar bem. Ou porque também trabalha o dia inteiro, às vezes o trabalho exige que ela esteja lá, faça hora extra, alguma coisa parecida, ou aconteceu alguma interferência. Salvo isso, estou aqui no inglês. Estou aqui no inglês. E é isso, gente. Porque o professor, aquele que realmente quer ensinar e quer ver o aluno falando fluente, ele quer mover céus e terra, mas a gente também precisa de quem? Dos alunos. Os alunos também precisam mover céus e terra. E mover céus e terra é não faltar. Se conseguir, não pode falar mais. Aproveitando, assim, eu falo por mim, eu acredito que o Eduardo também tem o mesmo pensamento. A gente gosta de vir estudar. Não é aquela que você, legal. Hoje é uma aula de inglês. Isso faz aula. Nossa, hoje é inglês. Vamos lá. Que legal! Quando não tem aula, é até estranho. Ai, gente, que legal. Nossa, que muito especial isso. Gente, eu tô recebendo esses feedbacks. Isso aqui tá sendo feedback pra professora, vocês não estão entendendo, gente. A gente não combinou isso aqui, tá? Isso aqui não é combinado, ok? Gente, como vocês soube que avançou no idioma, acho que a gente já respondeu essa, né? Quando já eu faço a pergunta e você já interpreta, não é mesmo perplexo, né? Sobre isso, já tá quase pra finalizar, gente, essa pequena entrevista tão especial, meu Deus. Então, olha só, qual a sua mensagem para os adultos que querem iniciar inglês do absoluto zero? Vamos começar amanhã. Para este ano de 2006, que delícia, gente, gostoso. Eduardo, qual é a sua mensagem? A mensagem é que quando antes começar melhor, por causa. Eu tinha muita vergonha. Eu falava, nossa, eu já tenho certa idade, eu já estou velho para aprender. E eu tinha muita vergonha também. Muita vergonha. Mas depois, Legal. na minha opinião, a pessoa tem que fazer. Que legal. Porque além de você aprender uma nova língua, o seu currículo é muito bom, viagem. E até questão também de entretenimento intelectual nosso, né, gente? Gente, Pra cérebro, trabalhar. é muito. Gente, então, vocês não sabem, mas meus alunos aqui, eles já sabem cantar músicas em inglês. Aula de canto temos. Exatamente. Foi só isso. 3, né? Só 3 músicas. Os alunos já sabem cantar músicas em inglês. Qual que é a sensação, gente, de saber uma música, de cantar ela? É o máximo. O máximo, gente. Você entra no carro, coloca uma música e você consegue cantar. Você realmente. A metade. E é automático, tipo, começou a tocar, você começa a cantar. Exatamente isso. Gente, é uma sensação muito especial, gente. Aí as pessoas que tá com a gente, o Isso. filho, o marido, no meu caso, olha e fica assim, tô aprendendo, gente. Quando você vê, você já tá falando. Sim. É isso, mais ou menos isso, né? É isso. É igual a nossa primeira música. Foi a Hey Jude, a primeira, né? Gente, linda, uma música muito legal. E eles arrasaram. Nossa. Logo teremos um show ao vivo dos nossos alunos. Nossos alunos cantando, exatamente, tá? Ó, foi Hey Jude, Have You Ever Seen the Rain? Have You Ever Seen the Rain é agora, né? Vai ser uma outra, né? Dust in the Wind. Gente, que coisa mais linda. Ó, só não vamos cantar agora, senão eu vou pegar eles muito de surpresa. Aí a gente vai ficar mais fugindo. Mas teremos futuros vídeos aqui. E posso falar uma coisa pra vocês, gente? Provavelmente, o próximo vídeo que a gente fizer aqui, talvez o segundo ou o terceiro, a gente já vai fazer esse vídeo em inglês. Porque eu acredito nisso. Eu acredito. No segundo ou no terceiro vídeo que a gente fizer aqui, nós vamos estar falando já tudo em inglês. E vocês vão estar vendo, acompanhando do primeiro vídeo, depois a evolução do segundo, terceiro e assim por diante. Certo, Clécia? Vocês conseguem? Já está começando já. Gente, eu quero agradecer a vocês. Mari, obrigada por confiar na escola. A Mari já tem os filhos dela com a gente já faz muito tempo. Desde quando a Open abriu, né, Mari? Ela está com 6 anos. 6 anos já fazendo inglês, já sabe um monte, graças a Deus. Tomás também, né? E obrigada por confiar na escola. Imagina, eu agradeço. Eduardo, obrigada por confiar.
6 horas da tarde, trabalhou o dia inteiro e ainda tem animação pra dar aula pra gente. A gente chega até pra baixo, né? Sim, todo dia, né? E tal. Entrou na sala. Ai, Quando faz parece que vai embora, né, Eduardo? meu Deus, gente, isso não é combinado. Que gratidão, de verdade, tá? É que a gente é tímido. A gente quase não fala. Ela tá Se, falando, ó, a gente se a gente prolongar mais isso aqui, eu vou ficar chorando, entendeu? Eu só vou ficar chorando e vai virar série de dorama. Não, não quero show. Gratidão, tá, gente? Gente, próxima vez os vídeos aqui com essa turminha, com essa dupla maravilhosa, vocês vão ver. Speak English. Vai ser muito legal. Obrigada, tá, gente? Obrigada por terem assistido até o final. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu joinha, façam um comentário. Vai ser uma honra receber opiniões de vocês. E se quiserem fazer alguma pergunta também, estou aqui à disposição. Um beijo, tchau, tchau.